Muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, de estar começando mais essa jornada. Para quem não sabe, esse é o segundo livro do nosso clube de leitura. A gente já fez um clube de leitura antes com o livro A Jornada da Heroína. Recomendo demais que vocês leiam esse livro depois, quem não leu, tá? Ele é um livro pequeno, relativamente pequeno. É um livro mais fácil do que esse da Clarissa para ler e é muito potente, tá? Então, se esforcem para ler. Coloca aí na lista de vocês A Jornada da Heroína, tá bem? Inclusive, o trabalho da Maureen, que é a autora da Jornada da Heroína, é muito inspirado no trabalho da Clarissa, né? Assim como muitas autoras mulheres são inspiradas no trabalho da Clarissa. E aí a gente já tinha o nosso clube ativo, eu dei algumas sugestões de livros para a próxima leitura e a maioria escolheu esse livro que é maravilhoso. Me falem aqui quem já leu esse livro. Vocês já leram esse livro? A Etienne, eu tenho certeza que leu. A Etienne tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, Aline, Aurora, Bianca. Ai, eu juro que eu não me lembro a pronúncia, se é Candice ou Candice. Eu acho que é Candice. Isso mesmo. Certíssimo. Candice. É isso. É, a Carol Jones, a Doris, a Renata, a Nath, a Patrícia. Então, sejam bem-vindas, todas vocês, talvez entre mais mulheres aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Aurora, só li um ou dois contos. Bianca inteiro não. A Candice já li sim. A Renata, poucos capítulos. Comecei, li três contos. Alguns capítulos, não terminei. Agora vou ler todo. Comecei a ler. Gente, é exatamente assim. Mulheres que correm com os lobos é desafiador ler sozinha. É bem desafiador ler sozinha. Ele é um livro complexo, né? Muitas mulheres têm esse livro como um quadro lá que fica lá esperando o momento certo para ler e não consegue começar a leitura. Eu digo para vocês que o momento certo é aqui e agora. Então, se você está aqui, esse é o momento certo para você começar a ler esse livro. Se você já leu, esse é o momento para você reler esse livro, né? Eu já participei de um clube de leitura com este livro. Eu fiz a guiança dele com mais duas mulheres há acho que uns 3 anos atrás, que foi bem legal. É, E é maravilhoso. Esse livro fala por si, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a introdução desse livro. A gente não começa ainda nenhum capítulo. Eu vou deixar para no final mostrar para vocês como que vai ser o projeto, tá? De forma mais técnica. Eu ia falar no começo, mas eu prefiro deixar para o final. Então, no final, eu vou mostrar o guia para vocês, o cronograma das aulas, o material extra que eu preparei para vocês no final, tá? A gente vai falar sobre o chá, sobre a playlist, sobre tudo isso depois no final, certo? Vamos começar com presença, respirando. Eu vou convidar você para, do jeito que você tá mesmo, descruzar suas pernas, se você tiver com a perna cruzada. Apoia seus pés no chão. Apoie as suas mãos sobre o seu colo ou sobre o seu peito, o que você se sentir mais confortável. Fecha seus olhos, faz uma inspiração profunda. Solta o ar pela boca. Toda vez que você inspira, você traz clareza, traz presença. E toda vez que você exala,
você deixa as tensões, as preocupações. Inspira mais uma vez. Lá bem devagar. Escute os barulhos ao seu redor. Nosso objetivo não é silenciar nossa mente, mas sim trazer foco, trazer a presença, a clareza para esse estudo. Agora, aos pouquinhos, você pode movimentar suas mãos, seus pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Prontas? Preparadas? Gente, eu tô muito feliz, eu tô até abobada. Porque já tem muito tempo que eu queria ler esse livro novamente e, assim, a oportunidade de fazer isso num clube de leitura com mulheres é muito, muito, muito especial. Bom, vocês estão animadas também, né? Que bom, que bom. É isso. E a gente tem que estar animada, a gente tem que estar com gás, energia, porque, gente, é um livro desafiador, né? Ele é grande, ele é imenso, ele é difícil, tem palavras difíceis, né? Então, uma das vantagens da gente estar dentro de um clube de leitura é o incentivo à constância, né? Então, eu sei que semana que vem a gente vai ter um outro encontro, a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, então eu quero ler para estar por dentro do que elas vão falar, do que a gente vai trocar. E digo para vocês, se não conseguir ler, tá tudo bem. Eu mandei também no grupo o audiobook que tem no YouTube, né? Porque pode ser que dê para você ouvir ao invés de ler. Mas se não der para ler, tenta vir mesmo assim no nosso encontro, porque você vai ouvir, você vai trocar e depois você lê na calmaria da sua casa, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, quem sou eu? Eu acredito que a maioria de vocês me conhece, mas se de repente alguém não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou a Paty, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 em novembro. Eu sou gateira, como a Candice, que eu vi que estava um gatinho ali. Eu tenho um gato preto que se chama Plutão, que daqui a pouco ele vem por aqui. Tá dormindo ali no sofá, ele sempre tenta ficar mais perto de mim possível. Então ele acaba geralmente participando de alguma aula, de alguma coisa que eu estou conduzindo ao vivo, ele acaba aparecendo. É, Eu sou astróloga, sou terapeuta holística, tenho várias formações. A minha formação inicial, na verdade, é em educação. Eu sou pedagoga, fiz 4 pós-graduações na área de educação, então eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compreender a mente humana, como as pessoas aprendem, gosto muito sobre inteligência emocional, ou seja, é saber que as pessoas não aprendem da mesma maneira, né? Então eu posso estar falando aqui com vocês e uma de vocês tem uma super facilidade para compreender quando eu estou falando aqui. Outra vai compreender mais quando ela estiver na leitura, sozinha, lendo, né? Então, com o estudo da inteligência emocional, a gente aprende que existem várias formas de se aprender, né? E a gente precisa respeitar essas características de cada um. Ah, Além disso, tenho várias outras formações, tenho pós-graduação também em fitoterapia, sou iniciada em magia, por isso que de repente eu posso passar um banho para vocês, posso passar um chá para vocês mais potente.
Coloquei no material para vocês a indicação de um chá. Pode fazer se não tiver alguma erva? Claro que pode. Mas assim, ele é justamente muito especial por essa combinação de ervas. Então, se você conseguir comprar online, alguma coisa assim, vai valer muito a pena. Se você está gravidinha, ou fazendo algum tratamento de saúde, ou tem sensibilidade a alguma erva, você pode utilizar como banho, tá? E depois lá no grupo eu passo detalhado sobre como fazer o banho, caso vocês tenham dúvida, tá? Vai fazer o preparado, só que ao invés de beber, você vai fazer o banho. A gente tem gravidinhas aqui, pra eu saber, além da Carol. Não sei se a Carol me autoriza a contar, mas eu já tô contando que a Carol é a nossa gestante aqui, talvez só ela, não sei se tem mais alguém. Se tiver mais alguém. A Carol, inclusive, está num momento super importante. Qual é o nome mesmo, Carol? Ayla Sky. Tayla ou Ayla? Ayla? Ayla. Ayla. Vou escrever aqui. Gente, e aí hoje também eu estava preparando meu chá pensando nisso, né? Que presente especial a gente ter uma mini mulher que a gente não está vendo, que também está participando dessa jornada, né? A Carol já está na fase final aí da gestação, então tá para receber a Ayla logo. A Ayla queria ser canceriana, talvez seja leonina, talvez virginiana. É lindo esse nome, né? E E como a nossa jornada é um pouco longa, pode ser que a Carol venha participar com ela daqui a pouco, é. Então, daqui a pouco teremos a presença aqui de uma mini sermaninha, né? Isso é muito especial. Então, você está lendo essa jornada, participando agora dessa jornada, é muito especial. Então, seja bem-vinda, Ayla, também. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre mim, depois vocês podem procurar lá no meu Instagram. Eu faço atendimentos individuais, faço leitura de mapa astral, faço mentoria, tem várias coisas lá que eu atuo, dou aulas de astrologia também, que talvez tenha aqui alguém aqui que participa do clube de astrologia. Então, sejam muito bem-vindas, tá? E quem é a autora desse livro? Essa maravilhosa Clarissa. A Clarice é autora de outros livros, mas o mais conhecido dela, com certeza, é Mulheres que Correm com os Lobos, né? A Clarissa, ah lá, a Nath vinha através do clube, através da Chay, que legal. Ela é uma escritora, uma psicóloga junguiana, então ela tem essa vertente também da psicanálise, né? Jung também tem o seu trabalho inspirado em Freud. Então, a gente já sabe que é um conteúdo plutoniano. O que que quer dizer isso? Um conteúdo profundo, uma investigação muito profunda. E ela vai usar mitos e contos para trazer esses insights psicológicos que ela tem. Então, se por um lado é um livro que pode ser mais complexo, porque a gente não é psicóloga, eu não sou psicóloga, por outro, os contos, as narrativas, eles agem por si. Até na própria introdução, depois a gente vai falar sobre isso, ela fala sobre isso, que eles agem por si, a gente não precisa fazer nada, né? Então, ela tem influência hispano-mexicana, como ela fala no próprio, na própria introdução, ela fala um pouco sobre ela em alguns momentos, né? Ela tem esse doutorado em psicologia etnoclínica, o que é muito interessante também para esse trabalho, para esse livro. Ela conhece muito de outras culturas, né? Tanto que os mitos, as narrativas que ela traz para esse livro vêm de diversas culturas. E isso é muito bom para que a gente não fique presa a um só. E eu faço esse convite também para vocês, no dia a dia, tentarem olhar para a nossa cultura. Como é que eu trago isso para a minha cultura, para a cultura brasileira, né? A Carol, eu sei que mora no exterior. Não sei, tem mais alguém aqui que mora fora do Brasil? Que está vivenciando, experienciando outra cultura? Falem aí para mim. É,
Gente, eu falo com um pouco de intimidade com a Carol, porque ela é minha cliente, tá? Já fez mapa comigo, já fez previsão. A Candice, olha, morou 8 anos fora. Então, viveu muito a cultura de outro país, né? Então, a gente pode aproveitar também essa jornada para a gente resgatar um pouquinho da nossa cultura. Mulheres que correm com os lobos. A gente não tem lobos na nossa fauna. A gente tem o lobo-guará, que é bem diferente do lobo que a gente vê, aquele lobo enorme da neve, né? O nosso lobo é magrinho, o nosso lobo é do cerrado, é diferente. Eu tenho um oráculo, e depois eu vou trazer leitura, vou fazer uma tiragem dele no nosso grupo, que ele é um oráculo feito por uma brasileira sobre a fauna brasileira. Então, sabe os animais de poder que a gente sempre vê? Tem muitos animais que eles não fazem parte da nossa cultura, né? Esse lobo mesmo da neve, o urso e tantos outros que a gente acaba achando muito lindo, a gente se conecta. Mas e os animais aqui, né, da nossa fauna? E as nossas mitologias? Gente, a nossa mitologia, a nossa espiritualidade original é indígena. Eu costumo conversar com algumas mulheres sobre espiritualidade, eu falo, o que você vê de mais ancestral aqui no Brasil? Algumas falam, o candomblé, ah, a Umbanda, tá super legal, mas são religiões afro, né? Então veio para a nossa cultura, é muito da nossa cultura brasileira, mas não nasceu aqui, né? Assim como o cristianismo não nasceu aqui. O que nasceu aqui? A nossa religiosidade ancestral, que é as crenças indígenas, hoje para a gente são só folclore. Então a gente acaba falando mais, respeitando mais, consagrando mais, quando a gente fala de Afrodite, da Grécia, né? De tantas outras culturas, e a gente não fala da sereia Iara. Quem que é a sereia Iara? Quem que é Jaci? Então, quando a gente vai falar de arquétipos lunares, das deusas lunares, a gente vai lembrar de Artemis, vai lembrar de Diane. E Jaci é a nossa deusa da nossa cultura. Então, aos pouquinhos, dentro dessa jornada, porque eu sinto que a Clarissa, ela traz muito a valorização da cultura ancestral dela, da família dela, das raízes dela, que a gente possa também começar a observar isso, né? Porque se a gente for ver, a gente tem pouco desse conhecimento compartilhado. A gente estuda um pouquinho na escola, como se fosse uma brincadeira, né? Então, pinta lá o desenho do Saci, pinta o desenho da sereiara e vai para casa, né? Então, são poucas pessoas que falam sobre isso, pouco conhecimento compartilhado. Mas fica aí o convite, tá? Arquétipos. Hoje, o nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho mais desses termos, porque eles são importantes, eles embasam o trabalho desse livro. Nos próximos encontros, a gente vai falar dos capítulos, mas eu quero abrir também para essas trocas. Quero que vocês também falem, se vocês sentirem à vontade, é claro. Vocês podem ligar a câmera e falar, o microfone. Vocês podem escrever no chat, que eu vou ler, tá? Mas eu gosto bastante dessa troca. Mas então, para a gente entender a base do trabalho da Clarissa enquanto psicóloga e da vertente do Jung, vamos entender o que é arquétipo. Arquétipo na psicologia analítica de Carl Jung é uma imagem primordial ou um símbolo universal. É um símbolo que reside no consciente coletivo. Já devem ter ouvido falar de consciente coletivo, e Jung falava sobre o inconsciente coletivo, né? É aquela imagem que a gente tem sobre algo. Então, se eu falar para você, a grande mãe, o herói, o sábio, são arquétipos, porque todas nós temos uma ideia sobre quem é a grande mãe,
sobre quem é o sábio, né? Hoje se entrega muito conteúdo de arquétipos na internet, principalmente para quem trabalha na área de marketing. E eu vejo, acho engraçado quando falam assim, ativar o arquétipo da Cleópatra. Cleópatra não é um arquétipo, porque ela foi uma mulher que de fato existiu. É a mesma coisa que a gente falar que a Clarice é um arquétipo, tá? Então, a Cleópatra, por exemplo, ela era sacerdotisa de Ísis. Então, faz mais sentido a gente falar ativar o arquétipo de Ísis, certo? Não faz sentido a gente falar de arquétipo de uma pessoa humana, uma pessoa que realmente existiu, tá? Então, o arquétipo é essa imagem, esse símbolo coletivo. Nath, eu vi arquétipo quando comecei a estudar tarô. Que legal, você é tarô. Olha a Jana também falando aqui que nesse momento nos Estados Unidos, que legal, legal. É, E aí, o Jung também vai falar do self, tá? Vocês vão ver que ao longo desse livro, a Clarissa vai trazer essa palavra, o self. O que que é o self, né? Ele é o arquétipo central, totalizador da psique humana. Ele é o núcleo da personalidade. O self, olha aqui, é a força orientadora que impulsiona a individuação, o processo de se tornar aquilo que se realmente é, tá? Então, muitas vezes a gente vê pessoas, eu falando, eu tô meio perdida, eu tô. Então, quando a pessoa fala, eu tô perdida, eu não sei o que que eu faço, eu não sei para onde eu vou depois, é porque nesse momento ela está desconectada do seu self. Ela, opa, nesse momento eu não sei quem sou. E isso, gente, é natural. Isso pode acontecer várias vezes ao longo da nossa vida, tá? Não é porque uma vez, eu me encontrei, agora eu entendi tudo, fiz a leitura do meu mapa, eu entendi tudo, acabou a história. Não. A gente vai passar por esse processo mais de uma vez, tá? Na jornada da heroína, esse processo de individuação, desse encontrar esse self, a autora ela cita como a descida para o submundo, para o subterrâneo. É muito interessante também a representação que ela traz sobre esse momento. E o que é a mulher selvagem? Quando vocês entrarem em contato pela primeira vez com esse nome, com esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mulher Selvagem, né? Porque o livro chama Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Escrevam para mim, ou se alguém quiser falar, o que que veio à sua mente a primeira vez quando você ouviu falar desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, desse nome, ou o que é a mulher selvagem? O que que é essa mulher selvagem? Foi uma estranheza? Já foi natural? Como é que foi para vocês? A Nath, foi estranho, pareceu familiar. Primeira coisa que vem é a liberdade. Sim. A gente pode ter várias visões quando a gente entra em contato com o título, né, desse livro, porque vai depender muito da cultura, do momento que você está vivendo, do momento que você está inserida. Então, por exemplo, se hoje eu, estudando o universo feminino, alguém me apresentasse hoje, eu não tivesse conhecimento desse livro, eu ia falar, nossa, interessante, libertador, me parece libertador. Se eu tivesse ouvido falar há uns 12 anos atrás, eu iria achar extremamente estranho. Falar, o quê? O que que tem a ver? Nunca vi mulher correndo com um lobo. Eu ia achar que era um livro de ficção. Vou ver o que eles estão falando. Não lembro da primeira impressão. Hoje associo a liberdade, sabedoria. A Renata. Uma mulher livre que pode viver sua feminilidade sem podas. Que lindo. Gente,
eu acabo contando um pouco da minha história, né, para vocês. Eu vim de um mundo muito diferente do que eu vivo hoje, tá? Então, assim, a astrologia eu só fui conhecer depois dos 25 anos. Até então eu só sabia qual era o meu signo solar. Falava escorpiano. Ainda nem gostava muito, porque eu não entendia, né? Mas eu era workaholic, trabalhava de roupa social e salto alto. Então era um outro universo. E não tem nada de errado com esse universo, né? A questão é que eu não me sentia em casa no meu corpo. Eu não estava feliz ali, não estava confortável ali. E eu acho que muito dessa mulher selvagem é a gente se encontrar no nosso estado natural. O que é natural para você? O que é natural para mim? Pode ser que você se sinta muito bem usando um salto alto. A própria Clarissa, ela fala, né, aqui na introdução, de que ela ia para a igreja com um chapéu, vestido e salto alto. Mas que ela percebeu a cauda dela escapando, a majestosa cauda dela, né, de lobo, escapando pelo vestido e as orelhas pelo chapéu, né? O que quer dizer isso? Que apesar dela estar presente ali no mundo convencional do contexto dela, familiar e tudo mais, ela ainda sentia que ela podia mais, que ela tinha outras coisas que ela poderia experimentar e viver além daquele modelo que era esperado dela, né? Então a mulher selvagem, ela não tem relação com o lado animalesco da mulher, não é isso. Não é sentar e comer carne crua com sangue como os lobos fazem, não é isso. E também não é no sentido de que eu vou chegar e falar para vocês assim, ó, você tem que plantar sua lua. Vocês já ouviram falar em plantar a lua? Eu sei que a maioria, sim, pelo menos as que eu conheço daqui, estão já dentro desse universo mais feminino. Só que para muitas mulheres, isso é o tipo de coisa que assusta. Nossa, que nojo, né? Plantar a lua, não sei o quê. E de fato você não precisa fazer. E com esse livro, eu entendo que realmente a gente não precisa passar por isso. Talvez algumas mulheres precisem de algo mais palpável ali para sentir. Eu precisei. Então, eu era a mulher que olhava até com, "Ai, que coisa é essa, né?" Então, eu passei por todo esse processo, eu deixei cabelo crescer. Então, assim, mas não é sobre isso. A gente não precisa vestir uma saia, um vestido, ficar sem calcinha, com o cabelo imenso e, e colhendo o nosso sangue toda vez e devolvendo. Plantar a lua é quando a gente devolve o nosso sangue menstrual para a natureza, que pode ser para uma planta, pode ser realmente na natureza, num rio, ou um jardim, enfim. Então, esses símbolos você pode fazer se você sentir que isso vai te ajudar a se conectar mais com seu ciclo, com sua natureza, mas não é necessário, tá? Vamos entendendo mais. Os lobos e as mulheres. A Clarissa teve um privilégio, né, de crescer ali muito perto, muito em contato com animais, né? Ela cita alguns, ela cita borboletas, urso, os lobos, ela escolhe os lobos, né? E a relação desses lobos, ela fala aí na página 16, se vocês quiserem acompanhar. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Semelhantemente, os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São surpreendentemente e profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. E, acima de tudo, têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então, olha quantas coisas ela observou num animal que muitas vezes a gente não observa na gente. A gente não reconhece enquanto potência. E aí você lendo, você fala assim, caramba, é mesmo, assim, eu defendo a minha família,
meus filhos, meu parceiro, minha parceira, quem precisar, com unhas e dentes, né? A gente se transforma para defender aquilo que a gente acredita, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente sente essa missão de proteger. E uma coisa que eu acho também muito bonita é, os lobos vivem em matilha, eles vivem em comunidade. Percebe? Em comunidade. Eles não vivem só a familhinha. Então tem o papai lobo, a mamãe lobo e o filhinho lobo. Eles vivem numa comunidade. E a gente já vem da jornada anterior falando sobre a necessidade que nós mulheres temos de nos conectar com uma comunidade. Isso nos fortalece demais. Só que a gente não é preparada para isso. Você vai fazer, em vários momentos na sua vida, você vai para a faculdade, você vai para o mercado de trabalho, mas não cria uma conexão. Até pode fazer amizades, mas a comunidade, o senso de comunidade que a gente aprendeu também lá na jornada da heroína, e a gente vai ver aqui, é um senso de realmente de proteção, de cuidado, de dividir, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me senti muito sozinha. Eu sou do interior de São Paulo, né? Vim para a cidade grande e eu não conhecia ninguém, e eu me sentia muito sozinha. E a primeira coisa que eu manifestei foi fazer amigas, foi encontrar meu clã. E de fato eu encontrei. Eu tenho o meu clã, que são minhas amigas e bruxas. Trabalho com bruxa, então eu só agradeço a deusa pelas conquistas, pelas oportunidades que eu tenho de viver em comunidade, mas eu queria mais. E aí foi por isso que eu criei o clube de leitura, porque eu queria ter essa experiência semanal, sabe, como um compromisso. A gente falou também sobre sociedades matrilineares, né? Então, são sociedades que são lideradas, vamos assim dizer, por mulheres. Só que nesse sistema de liderança matrilinear, a mulher, ela não é como uma ditadora. Ela ouve, acontece em círculo. Então, eu olho para a necessidade de todos. Eu trouxe também uma referência para vocês de uma comunidade que eles fazem tipo uma caixinha financeira onde cada um contribui com um valor. Porque se alguém nessa comunidade precisar, eles têm para ajudar. Então, olha como a vida é mais segura quando se vive em comunidade, né? Não é porque você vai viver assim, ah, então eu vou viver livre. Essa liberdade não quer dizer impulsividade, né? Então, vou viver um dia de cada vez, vou me aventurar, vou fazer só coisas divertidas, porque aí, se eu precisar, eu tenho minha comunidade para me apoiar. Claro que não é essa a ideia, né? Existe um compromisso, existe uma responsabilidade, mas eu gosto muito dessa ideia. E mulheres precisam ter suas comunidades. Se ao concluir esse clube do livro, se você não der continuidade, a gente não der continuidade, você precisa encontrar outras comunidades. Então, esse clube do livro é uma comunidade. A gente tem o grupo no WhatsApp onde vocês podem trocar também. Essa semana foi muito desafiador para mim, não consegui ler de jeito nenhum. É livre, choro é livre, se vocês quiserem, né? Mas depois experimentem. Agora estamos sem o clube, o que eu vou fazer? Vai para uma aula de yoga, vai para uma aula de cerâmica, principalmente com mulheres, se tiver mulheres, melhor ainda. Mas a gente precisa viver em comunidade, assim como os lobos. Llamar ou tocar a la puerta. Ela vai trazer também nesse livro várias frases, várias palavras em espanhol. Eu já estou louca para voltar a estudar espanhol, que acho lindíssimo. Não hablo, mas acho lindo. E o que representa, né, esse llamar? Llamar é chamar. É como se fosse um sino, né, para abrir a porta, só que em palavras. Então, usar palavras para obter a passagem, como se fosse uma senha.
Não sei se vocês já brincaram disso como era quando era criança, mas a criança geralmente tem muito essa coisa, né? Ah, você vai entrar, qual que é a senha? Né? Então precisa ter a senha para passagem. Eu lembro das minhas irmãs, a gente brincava muito na rua, naquela época era maravilhoso, né? A gente brincava na rua com a criançada, e a nossa senha era biscoito. Tanto que até hoje a gente brinca alguma coisa assim, bate na porta, a gente fala, qual que é a senha? E a outra fala, biscoito. Ótima senha. Mas esse chamado na porta, através das palavras, porque esse livro é, através das histórias, através das palavras, vai ser a cura. Então, não venham aqui esperando também, ah, e a Paty vai passar um exercício de meditação, vai passar um exercício de escrita, que vai me ajudar a me conectar com essa mulher selvagem. Pode ser que sim, pode ser que eu passe, e pode ser que realmente te ajude. Mas o trabalho da Clarissa, através dos mitos, é a história fala por si, ela age por si, e você não precisa fazer nada além de ler. Interessante isso, né? É tão simples assim que até assusta. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Então, quando a gente fala de selvagem, a gente não está falando daquela criatura esgranhenta, assim, correndo, mas da mulher que age instintivamente, e quando ela fala instinto também, entendam como intuição, a famosa intuição, né? Quantas vezes a nossa intuição apontou a gente para um caminho e a gente foi lá, pagou o preço para ver, fez outra coisa e depois falou: putz, eu sabia, por que que eu não fui para aquele caminho, né? Em outros momentos, a gente fica pedindo para a nossa intuição falar alguma coisa, porque a gente, e nesse momento, realmente não vem, porque a gente pode estar desconectado dessa energia. Eu passei esse chá para vocês, esse chá tem a artemisia e a jasmim, que são duas ervas muito femininas, são muito potentes para conexão com a intuição, tá? Tanto que vocês podem ativar mais a intuição, podem sonhar mais. Se vocês tiverem mais sonhos, anotem os sonhos de vocês nesse período, porque podem vir muitas coisas interessantes também através do sonho para vocês. Mas então, esse instinto, agir como instinto, não é agir com impulsividade, com imprudência, no sentido mais animalesco da palavra lobo, mas no sentido intuitivo. Então, eu sinto o que que meu corpo está me dizendo. Então, às vezes, não é uma frase que vai vir na sua cabeça, é uma sensação. Alguém vai te chamar para alguma coisa, vai te fazer um convite profissional. E na hora que você está recebendo aquilo, você já começa a sentir um negocinho assim no estômago. Às vezes é a selfie, a mulher selvagem, te apontando, ó, não vai ser legal. E aí esse desconforto já está querendo dizer alguma coisa para você, né? Então, observe o que que você sente. Mais do que tentar ouvir uma resposta, ou tentar ouvir alguma coisa. Às vezes a gente tenta ser muito racional, né? Não é da natureza feminina ser tão racional assim. É muito mais pelo sentir. Então, comece a observar que a sua intuição, ela diz muito mais com o que ela sente. Então, pode ser também que, por outro lado, você receba uma proposta de trabalho, uma parceria, alguma coisa assim, e você racionalmente vê que aquilo não é tão vantajoso, mas você sente uma coisa gostosa. Você sente e fala, cara, não sei por quê, mas eu acho que vai valer a pena. Porque de repente é uma coisa onde você não vai ter tanto retorno financeiro, mas você vai ter um aprendizado enorme. Então começa a observar o que o seu corpo diz, a sensação que você sente. Tomar uma água também. Ela, a mulher selvagem, tem muitos nomes. Aqui são alguns nomes que ela traz de diferentes culturas, as culturas que ela conhece. E alguns aqui que eu nem sei falar, né, gente?
porque, nossa, difícil. Mas ela é a alma feminina. Todas elas são uma só, independente do nome, do simbolismo, da relação com o animal, da relação com o rio, da relação com a neve. Ela é a alma feminina, a origem. A gente vem de uma sociedade onde a gente se perdeu muito da nossa origem. Então, se a gente olhar lá na antiguidade, lá no princípio de tudo, onde a gente era sagrada, né? Por que que a mulher era deusa? Porque, entre outras coisas, a mulher paria um mini ser humano. E eles olhavam para aquilo e falavam: Meu Deus, ela é sagrada, ela é a deusa, porque de onde que vem, de onde que veio isso aí, né? Naquela época eles não entendiam que o homem tinha a participação ali. Então a mulher, nessas culturas, tinha a criança, não se sabia que tinha pai. Então quem criava essa criança? Todo mundo, a comunidade. A criança era da comunidade, era a responsabilidade de todos, né? Quando os homens começaram a perceber, opa, a gente tem participação aqui, foi quando começou a acontecer o quê? As civilizações, porque a gente começou então a construir a fazendinha, colocar a cerquinha em volta da casa, porque o homem percebeu, tá, então essa sementinha, essa criança que vem, fui eu que coloquei lá dentro. Então, eu tenho que saber que é meu. Eu quero criar, eu quero educar, se for meu, porque se for do outro eu não quero. E aí criou, então, a cerquinha, a separação, o casamento, né? É, E aos poucos a mulher foi deixando de ser sagrada. E aí na nossa cultura, quando eu falo agora nesse caso, não é na cultura brasileira, mas na cultura humana que a gente vem formando, a mulher foi sendo cada vez mais podada, e nessa época ela tinha tanto poder a ponto de ser a líder dessas comunidades. A gente teve um momento que lá nos anos 50, por exemplo, eles faziam uma publicidade onde o homem simplesmente pisava na cabeça da mulher, onde eles colocavam a mulher ajoelhada ao pé do homem com uma bandeja de café da manhã. E isso era muito natural, gente, porque se não fosse, ninguém faria uma propaganda dessa forma, né? É um conceito que está voltando um pouco. Eu não sei se vocês sabem, se vocês perceberam, mas o Instagram está voltando um pouco. Eu não sei nem o que dizer muito bem sobre isso, porque eu respeito muito que as mulheres façam aquilo que elas querem fazer. Se você não quer trabalhar, se você quer ser mãe, se você quer ser dona de casa, tá maravilhoso. Agora, você servir o outro sem servir a si mesma é um grande perigo. Porque se esse outro decide ir embora, o que que sobra para você, né? Então, a gente precisa saber que não é o nosso servir que vai garantir que o outro fique. Não é garantia. Você pode fazer essa escolha, mas não é garantia que o outro vá ficar com você, né? Então, as nossas asinhas foram sendo podadas, né? A gente sabe disso quando a gente era criança. A gente nasceu menina. E aí, fecha essa perna, menina. Olha o vestido, parecendo calcinha. Hoje a gente sabe que os perigos do mundo, e esse é um cuidado necessário, né? Minha irmã, ela tem uma pequenininha, a Sofia tem 3 anos, serelepe demais. E minha irmã deixa, né? Só que ela usa muito vestido, laços, coisas assim, né? Bem, minha irmã adora. Só que a minha irmã coloca short nela. Então não é uma calcinha, se o vestido dela for, você não vai ver calcinha, você vai ver um short desse tamanho, grandão, nela. Por uma questão de segurança, que hoje é necessário, né? Mas a questão que eu falo aqui é daquele podar, de que a gente não podia fazer. Então, às vezes, o menino estava lá trepando no banco, fazendo tudo, e a gente tinha que ficar assim, ó, quietinha, né?
A menina tem que ficar quietinha, a menina tem que ficar comportada. Menino não, menino pode. Então a gente aprende a ser muito podada. E aí chega um momento que a gente não sabe que comportamento é adequado ou não. Então, às vezes, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas a gente não sabe se aquilo é adequado, se aquilo é aceito, né, na nossa sociedade. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Suas representações simbólicas mudam, mas a sua essência, ela não muda. Ela é o que é, um ser inteiro. Então, independente se no Japão a figura da mulher selvagem é uma, se no México é outra, se aqui no Brasil é outra, mesmo elas sendo diferentes, aí é o que eu chamo a atenção para o arquétipo. Elas podem ter uma aparência diferente, mas o arquétipo é o mesmo. Ela é o que é, um ser inteiro. Então, se eu for viver no Japão e tiver contato com essa mulher selvagem, rapidamente eu vou entender. Se eu for por uma colônia na América Central, rapidamente eu vou entender qual que é a representação simbólica deles, né? Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Eu amo, eu amo esse trecho. Então, mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes. Olha que palavra maravilhosa. Exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Então, às vezes, a gente tem um pensamento que a gente fala, não, isso não cabe para mim, isso não cabe para o mundo. Imagina que eu vou falar que eu sou bruxa no Instagram, não sei o quê. No entanto, ela chama esses desejos de naturais. Então, aquilo que é selvagem para Clarissa é o que está mais próximo do meu estado natural de ser. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Estão acompanhando? Vamos ler juntas, então, na página 25, de que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres. No segundo parágrafo, deixa eu ver, não, no terceiro parágrafo. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não com dois olhos, mas com uma intuição, que dispõe de muitos olhos. Ou seja, a nossa intuição é um olho a mais, gente, é o famoso sexto sentido. Só a gente tem. Às vezes o homem fala assim, ué, mas de onde você tirou disso? Como você sabia disso? Você fala, não sei, só sei que eu sabia. Eu sei, só sei que eu sei, né? Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. Então, quanto mais eu me conecto com essa mulher selvagem, com esse arquétipo, eu vou ver isso também nas outras mulheres e elas também podem se tornar olhos para mim. Então, quando eu crio essa conexão com vocês, a gente está criando aqui uma comunidade e eu estou no momento onde eu não estou tendo clareza sobre a minha intuição. Pode ser que outra mulher tenha para mim, o que me ajude nesse sentido. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias, sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Que lindo, né? Ela é muito poética. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Então, a mulher selvagem, ela é tanto a figura, o self que vai me levar ao meu destino, como ela é o próprio destino. Ela é para onde eu estou indo. Amei essa parte dos olhos como estrelas. Etienne, a gente tem que criar várias
tagzinhas ou post-its, né, para ir colando e lembrando, porque tem muita coisa legal, umas frases assim que você fala, uau, e aí você lê várias vezes. Sobre os mitos e os contos que ela traz. Ela fala que as histórias. Ah, Nath, eu quero marcar o livro todo. Gente, depois eu mostro a foto do meu livro para vocês. Tem marcação de caneta azul, caneta verde, caneta amarela, caneta rosa e lápis. É assim. E cada vez que você pegar para ler, você vai ver uma outra parte, você vai falar: Uau, não lembrava disso aqui, né? Os mitos e os contos. As histórias são bálsamos medicinais, elas têm força. A Lúcia Helena Galvão, que é uma figura que eu amo, ela é uma filósofa, que talvez vocês conheçam, se vocês não conhecem, depois digita no YouTube Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão. Ela é sensacional. E ela fala muito sobre a questão do símbolo, porque nós, humanos de hoje, a gente não tem a capacidade de criar os nossos próprios símbolos. A gente usa símbolos antigos, porque a gente não foi capaz de criar os nossos próprios. Então, a gente, quando vai ouvir um mito muito antigo, a gente percebe que muitas vezes eles não foram criados, né? Eles foram remodelados. Tanto que você pega a romana, copiou super a da Grécia, né? Vênus na mitologia romana é Afrodite na Grécia, que copiou muito da mitologia também egípcia, suméria e para trás. Só que a gente, em um tempo, a gente parou. A gente nem remodelou mais, a gente só usa os símbolos antigos, né? As histórias antigas. E aí ela fala, as histórias são bálsamos medicinais, elas têm força. É essa parte que eu falei para vocês, que ela fala que a gente não precisa fazer nada. Então, assim, você lê, você estando em contato com essas histórias, e ela é psicóloga, né, gente? Isso vai aos poucos atuando aqui. Quer ver uma coisa? Ah, quem participou da jornada anterior, da jornada da heroína, fala aqui no chat, ó, não me decepcionem. Tô brincando. Lembra de algum mito, de alguma história que a gente contou? Qualquer coisa. Algum mito, alguma história que a gente ouviu, que a gente leu lá no livro da Jornada da Heroína. Vamos ver. Deixa eu ver quem daqui estava lá. A Etienne, a Renata, quem mais? A Bianca, a Aurora. Muito bem. Inanna, Perséfone. Olha que interessante. De repente, se eu falar assim, fala alguma frase do livro. Ninguém vai lembrar da frase do livro, mas vai lembrar do conto e do que esse conto, do que essa história representa. O nosso cérebro é assim, né? Então ela vai contar uma historinha que você vai falar assim, é só uma história. E aí essa história você vai interpretar, vai entender por trás dessa história e ela fica, né, aqui no nosso inconsciente. Essas bruxas aqui, maléficas, essa parte aqui no final da página, acho que 29 mesmo, ó, ela fala, né? As histórias têm poder, elas têm força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Gente, olha o poder disso. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, o da mulher selvagem. Os objetivos, com todos os pontos aqui, é nos mandar para encontro dessa mulher selvagem. E aí eu coloquei as bruxas aqui porque ela vai falando, né? E aí no último parágrafo ela cita que, infelizmente, muitos mitos originais foram remodelados
porque passou a não ser mais aceito aquela prática, né? Então, a religião monoteísta de um Deus só, ela é muito recente, né? Porque a religião milenar, ela era baseada em quê? Em politeísmo, vários deuses. E aí, quando chega o cristianismo, o monoteísmo, não fica mais legal algumas coisas, então eles têm que adaptar. Só que nessa adaptação, muita coisa foi limitada, né? Então ela fala aqui, em consideração, né, os irmãos, ela cita os irmãos Grimm, que tem os contos muito famosos que a Disney reproduziu quase todos eles. Então ela fala: suspeitamos que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira, num conto, passava a ser uma bruxa perversa. Um espírito se transformava num anjo. Um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço. Ou uma criança chamada Bela era rebatizada, não sei ler isso aqui, gente, dolorosa, chamada dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios ou espíritos do mal, né? Então, essas histórias foram remodeladas, não para o melhor, mas condenam muita coisa do que é natural da mulher. E foi muito mudado, alterado também, podando a mulher, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, gente, eu não vou falar mal da religião de ninguém, do cristianismo. Eu cresci na igreja evangélica. Eu amo Jesus. Tenho nada contra Jesus. Mas, infelizmente, a gente sabe que o cristianismo, os seguidores, né, de Jesus, em alguns momentos tem um equívoco aí que se conecta muito de Jesus e faz as perseguições, as limitações, as castrações, né? E aqui, essas são, na verdade, as madrastas, né? Essas bruxas. Então, quando a gente ouve, a gente cresceu assim. Olha o poder que as histórias têm. A gente cresceu vendo as princesas da Disney e querendo ser a princesa da Disney. E nesses contos de fadas só tinha dois modelos. Ou você era a princesa, que é a boazinha, que perde a voz, a sereia, lembra dessa sereia que deu a voz, ficou sem voz, para viver um amor, né? Então, as princesas que eram boazinhas e se colocavam a serviço do outro, ou ela era uma megera, ou era uma bruxa. Não tem mãe nessas histórias. Quem que é a mãe da Branca de Neve? Quem que é a mãe da Cinderela? Elas não são importantes, elas não são relevantes. Ela acaba o quê? Morreu, porque pra gente não importa outro arquétipo feminino. A gente só quer o da boazinha, que se comporta e que faz o que é aceitável. Se ela não couber nesse papel, ela é a bruxa má, né? E aí a gente cresceu assim. Eu falo por mim, eu tratei muito isso em terapia, porque eu cresci uma criança querendo agradar. Querendo agradar aos pais, querendo agradar aos professores para ter o meu reconhecimento. E aí, gente, eu tava colocando essas imagens aqui, eu lembrei de uma coisa, de um episódio da minha vida, né? Quando eu fui me tornando adolescente, a gente tem o impulso extra dos hormônios, né? Então, eu sempre fui muito tímida, muito quietinha, mas no grupo, assim, de amigos e tudo mais, na adolescência, eu despertei alguma coisa que quando alguém me falava alguma coisa e eu não concordava, eu dizia que eu não concordava. E aí teve um amigo secreto, amigo oculto, como vocês chamarem, desse grupo, e era muito assim de sacanagem. Imagina, adolescentes, então a gente dava coisas assim de para zoar o outro. E sabe o que eu ganhei? Uma espada. Que esse menino que me tirou, ele falou: "Ah, essa daqui é quietinha", mas quando fala, a língua é uma navalha, é uma espada.
E eu fiquei com muito tempo, claro, levei na brincadeira, mas depois de muito, muito tempo isso ficou na minha mente. Nossa, eu preciso ser mais dócil, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e tal. E realmente, não estou dizendo para a gente ser agressiva e nem nada disso. Mas será que realmente eu era agressiva ou só era uma pessoa que falava o que eu pensava? Interessante. Comecem a refletir sobre isso na vida de vocês. A Renata é o Mercúrio Escorpião? É, Renata, como você sabe? Você está sabendo muito sobre mim. Eu tenho, gente. Eu tenho Sol em Escorpião, Vênus, Mercúrio, em Escorpião. Ai, ai. É, a Etienne, o problema é o fã-clube, com certeza, Etienne. Nada contra Jesus. Amamos Jesus, parceirão, mas muitas vezes o fã-clube, poxa vida, né? E aí ela fala assim na página 35, esse já vou lhe avisar, não é meu, é dela, tá? Não coloquei aspas, mas ela fala. As portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. Gente, lindo, né? E olha que interessante, ela fala assim: já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas. E aí você vai ler a descrição, você fala: não são poucas, não. Você não tem uma ferida, ou conhece alguém muito perto de você que tem uma ferida profunda. Você não gosta muito do céu, da água. Como é que você se sente quando você está no mar, numa cachoeira? Quando você está num lugar onde você pode ver as estrelas? Você anseia por uma vida mais profunda, mais prazerosa, né? Onde você sinta satisfação de ser quem você é, de falar. E às vezes está tudo bem você ser um pouco mais ríspida com o marido, porque você é humana. Depois você pede desculpa, né? Mas a gente ficar sempre ali controlando cada passo do que eu vou fazer, do que eu vou falar, porque eu tenho que ser aceita. Mais importante de tudo é ser aceita por mim mesma. Então, encerrando esse capítulo, na verdade, essa introdução, eu fecho com essa imagem da porta. Temos essa porta aqui e você vê a luz do outro lado, mas é uma escolha sua abrir ou não essa porta, atravessar essa jornada e se reconectar com essa mulher selvagem. Temos um tempinho? Deixa eu ver. Eu gostaria de contar uma história, um mito. Posso? Vocês deixam? Eu quero falar, já que temos uma porta aqui, sobre o Barba Azul. O Barba Azul, se eu não me engano, ele está no capítulo 2, então a gente vai falar sobre ele, a gente vai ler. Eu não vou ler, porque a riqueza de detalhes que a Clarissa conta, inclusive ela fala sobre isso, né? Ela fala que quanto mais detalhes eu trago, mais o efeito curador tem na psique, né? Aqui, no nosso inconsciente. Eu acho que depois a gente vai ver lá na página 53, no segundo capítulo. Mas eu vou resumir para vocês a história. Talvez vocês já conheçam, talvez não. O Barba Azul era um homem gigantesco com uma barba azulada. Então ele tinha esse nome de Barba Azul. E ele era um homem grotesco. Era um homem que gostava muito de mulheres, e... mas ele era um ser repugnante. E diz na história que ele cortejava 3 irmãs. Só que elas tinham nojo desse cara estranho, né? Mas ele fazia de tudo para cortejá-las. Então,
Ele levou elas para passeios, dava presentes, e uma delas, se eu não me engano, a mais nova, foi vivendo aquela experiência e falou assim: talvez ele não seja tão ruim assim. E ela cedeu. Ela cedeu e se casou com o Barba Azul. Eles foram morar no maravilhoso e gigantesco castelo dele. E essas irmãs dela foram para lá passear um dia. Ela pediu para ter esse contato com as irmãs foram passear lá. E ele tinha uma viagem para fazer. E quando ele foi viajar, ele deixou uma chave com sua esposa e falou: Olha, você pode usar esse molho de chave e andar por todo o castelo. E aí, esse castelo era muito grande, esse castelo tinha 3 andares e 100 portas em cada andar. Ou seja, tinha muita coisa lá para elas se divertirem. Só que ela não podia usar uma chave. A regra era essa: você pode abrir todos os quartos, pode fazer o que você quiser, mas essa chave você não pode usar. Ok. Ela não questionou, ele foi viajar. E aí elas começaram a se divertir, entravam num quarto, tinha uma coisa, no outro. E elas foram passando esses dias. Até que, em determinado momento, em um desses andares, elas viram uma porta pequenininha. E as irmãs, principalmente, ficaram curiosas, ficaram atiçadas. Nossa, a gente precisa abrir e ver o que tem lá. E ela falou assim: e agora? Não posso, a única chave que resta é essa e eu não posso. Mas ela, domada pela sua curiosidade, pelo incentivo das irmãs e tudo mais, ela falou: eu vou abrir essa porta. Quando ela abre essa porta, do outro lado, nesse quarto, era uma cena horrível. Vários esqueletos, crânios, cabeças, numa cena horrorosa. E quando elas viram isso, eles estavam chegando de viagem. Então elas trancam, só que essa chave começa a sangrar. E elas tentam limpar e essa chave continua sangrando. Então, quando ele chega, ele descobre que ela abriu a porta que ele ordenou que ela não abrisse. E ele falou: Você me desobedeceu, então agora você vai acabar como todas elas. Ou seja, ele já havia matado todas as esposas anteriores. Ela pediu para ela ter um momento de oração. Ela falou: então deixa eu rezar antes, pelo menos, né? Ela era uma moça de muita fé, e ele deixou. Quando ela foi lá para o seu quarto para fazer as suas rezas, na verdade ela tinha um plano. E esse plano era chamar os irmãos dela. Ela tinha irmãos também. E aí ela chamou esses irmãos, e foi o tempo deles chegarem. Quando ele ia matá-la, os irmãos chegaram e mataram Barba Azul. Essa história tem vários insights mais profundos que a gente vai abordar quando a gente chegar nesse capítulo, tá? Especialmente sobre o Barba Azul, sobre os perigos que nos aportam, sobre a intuição. Mas aqui eu só quero chamar a atenção para um ponto. No começo da história, ela era uma donzela inocente, ingênua. A intuição dela até disse para ela: esse cara é estranho. Mas aos pouquinhos, muito inocente, ela foi conquistada. No segundo momento, quando ela abre a porta e ela vê uma cena tão real, aquela cena da morte, muitas vezes a morte é marcada como esse processo, né, de virada da mulher, o luto, uma morte simbólica. Ela muda, ela se torna outra mulher. Por quê? Quando ele fala: então eu vou te matar, quando ela implora para ele para rezar, para ter esse momento de fé, na verdade ela já está esperta, ela tem um plano. Então percebe a mudança da menina inocente para a mulher selvagem, instintiva? Opa, eu vou perder a minha vida, eu preciso encontrar uma solução. Ela abriu a porta.
Então, esse é meu convite para vocês hoje. Eu sei que essa jornada pode ser desafiadora. Nem todas aqui estão dentro do clube. Vocês estão super convidadas a participar. Pois me chama no privado se vocês realmente quiserem fazer parte, né, desse clube. E as que já estão, é de aceitar realmente o desafio de abrir essa porta, de fazer essa travessia e tentar ao máximo tornar esse momento uma experiência de cura, uma experiência também de prazer. Então, como é que eu posso trazer mais prazer para esse meu momento de leitura? Vai ser com um chá? Eu vou acender um incenso? Eu vou colocar a playlist, né? Tanto que foi pensando nisso que eu montei o guia. E agora eu vou mostrar para vocês o guia. Deixa eu sair daqui. Apareceu para vocês outra tela? Tá. Esse é o Notion, é o guia que eu preparei para quem vai estar dentro do clube. Antes de mais nada, vocês vão duplicar, ou seja, você precisa ter um Notion. Não precisa pagar nada. Você vai ter uma conta do Notion. Quando você abrir aqui e for duplicar, se você não tem, ele já vai pedir para você criar, tá? Então, ou você vai para você clicar nos três pontinhos e vai aparecer duplicar, ou nesses quadradinhos aqui. E aí, quando você clicar em duplicar, você vai conseguir editar a sua página, tá? Porque se você não fizer isso, é um site comum para todo mundo aqui. Mas quando você duplica, você pode editar ele. E aqui tem a nossa playlist. Aqui é só a prévia, então se você colocar para tocar, ela vai tocar só um trechinho. Mas quando você clica aqui, ela vai dar abrir no Spotify. Aí você vai abrir a playlist, certo? Ah, Renata, eu tô com uma vela aromática acesa aqui. Vale a pena também. Deixou super aconchegante o encontro, outro clima, mas pretendo fazer o chá também. Sem dúvida, Renata. Você pode ter a sua mantinha para esse momento. Você pode, se você tem oráculo, ler um oráculo antes do nosso encontro. Acende uma vela. Ah, eu vou ler, ter o meu momento de ler sozinha. Então, cria esse ambiente para te trazer esse prazer, essa conexão. Aqui tem um banco de imagens. Esse banco de imagens ele vai ser atualizado toda semana. Então, se você quiser criar esse ritual, então, eu vou ler todo dia 5 páginas. Então, antes de ler, o meu ritual também vai ser abrir isso aqui. Eu vou abrir esse guia, vou colocar a música, vou olhar as imagens. Então, esse é o banco de imagens. Imagens lindas. Tem várias imagens, mulheres com vários tipos de animais. Todas elas podem te trazer uma sensação diferente. Que sensações ela te traz? Aí você pode escrever aqui. Você pode escrever em palavras, você pode escrever em texto, porque vai ser seu esse guia. Aqui vai estar a receita do chá, né? Como preparar o chá. Vou colocar lá no grupo também a opção de banho. Para quem não quiser tomar o chá, faz a opção de banho. O cronograma. Observem que aqui no cronograma a gente tem as datas, só que não é um capítulo por encontro, tá? Porque a gente tem 11 encontros e são 15 capítulos. Senão, essa jornada ia acabar lá em dezembro. Então, eu reduzi. Como que eu reduzi? Alguns capítulos estão junto com o outro. Então, deixa eu ver aqui um exemplo. Ó, semana que vem é o capítulo 1 e o capítulo 2. Porque o capítulo 1 tem só 10 páginas. O capítulo 2 já tem 9. Entendeu? Então, no próximo encontro, são esses 2 capítulos. O encontro 3, que vai ser no dia 7 de agosto. Ai, gente, acho que eu pulei aqui, hein? Porque do dia 31 não vai para o dia 7. Bom, eu vou rever isso. Eu vou rever, arrumo e mando para vocês, tá? Então, o capítulo 3, o capítulo 4, vai ter o capítulo 4 e o capítulo 5, porque o capítulo 4 tem 14 páginas, o capítulo 5 tem 34. E assim vai, tá? Então, em algumas semanas a gente vai ler só um capítulo e outras semanas a gente vai ler 2 capítulos,
tá? Mas já coloquei aqui tudo bonitinho. Eu só vou rever a questão da data aqui, porque eu acho que eu errei, tá? Ah, tá certo? Ah, então tá certo. É isso, gente. Se é dia 31, né? Não tem mais que o dia 30 no mês. Ai, Patrícia. Tá tarde já, gente. Aqui, vocês podem marcar a tag. Eu marquei a minha, tá? Então, hoje, dia 24, esse encontro, eu marquei que eu tô na fase ovulatória e na lua cheia. Isso é opcional para você ter o seu registro. E aí, ó, você clica aqui em abrir, e vamos supor que isso aqui aconteceu durante a semana que vocês estavam se preparando. Então, você marca, eu tô na menstruação, tô menstruada, tá na lua minguante. Como que você tá se sentindo nessa semana dessa leitura? Tô super animada, super disposta, não, tô super cansada, tô meio deprimida, tô melancólica e tudo mais. E o que vocês quiserem anotar também sobre o capítulo. Se vocês quiserem anotar um trecho, se vocês quiserem escrever um resumo, o que que eu aprendi com esse capítulo, o que que me fez sentir, tá? Ahn, e assim vai, vocês vão poder usar como vocês quiserem, tá? Aqui tem uma pequena explicação do ciclo feminino e ritmo lunar. Então, aqui tem os ciclos, né? Então, tem a fase menstrual. Qual que é a relação da fase menstrual? Com que lua? Quais atividades sugeridas? Temos para todas as fases. Quem tiver em menopausa ou quem faz uso de algum anticoncepcional aí que você não tem o ciclo, ou a Carol que está grávida, ela não está passando por essas etapas, pode usar somente o ciclo lunar, tá? Então que lua que a gente está agora? A gente está na lua cheia, a gente está na lua minguante, a gente está na lua nova, que lua que a gente está, tá bom? E aqui também tem uma pequena explicação sobre a lua, qual que é a energia dessa lua, o que que é legal fazer. Então, vocês podem complementar isso na semana de vocês. Ah, na lua cheia é interessante, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Celebrar. Então, eu vou escrever no meu caderno uma lista de gratidão. Ou eu vou fazer um potinho de gratidão. Cada dia dessa semana eu vou escrever um motivo para agradecer, vou guardar nesse potinho. Vou fazer uma água lunar, vou colocar meus cristais para energizar na lua cheia, tá? E por último, esse vídeo aqui, eu esqueci o nome dela, deixa eu abrir aqui pra gente ver. Como é que é? Eu tenho que abrir no YouTube. Ela é maravilhosa. Propaganda, né? Alexia, Alexia. Vocês já conhecem a Alexia? Dum, da-dum, de, da-dum, de, da-dum. Ela tem uma voz muito potente, ela é maravilhosa. E, e aqui ela lê um trecho do livro, tá? Ah, vocês vão amar. Arrepia, arrepia demais, ela é demais. Vou mandar um outro vídeo dela cantando uma música que eu adoro. Então, esse é o material para vocês. Vocês podem usar como vocês quiserem. Ah, não quero usar. Não usa. Quero usar. Usa, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o clube, sobre como vai ser, que vocês queiram me perguntar? Tá tranquilo por enquanto? Então, show. Qualquer coisa vocês podem me perguntar no grupo. Então, gente, a partir da semana que vem, quarta-feira, a gente tem o segundo encontro. A gente vai ler os 2 capítulos, tá? Se vocês quiserem também trocar no grupo, falar, gente, acabei de ler isso aqui. Então, se o Barba Azul é do capítulo 2, a gente vai falar sobre ele semana que vem. E é isso. Uma ajudando a outra, tá? Vai ser lindo, vai ser incrível. Então, espero vocês.
quarta-feira que vem. Obrigada pela presença. Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Beijão. Obrigada, imagina, obrigada a vocês. Ah, quem falou? Carol, semana que vem não vou estar presente. Vai ficar salvo? Vai. A Sam também é do nosso clube. Ela avisou hoje que ela não ia poder participar. Então, eu estou gravando. Eu vou criar uma playlist no YouTube para vocês. Então, cada semana, hoje eu vou desligar aqui, vai ficar salvando. Amanhã, provavelmente, eu já mando o link lá no grupo, tá? Então, vai ficar salvo lá e vocês podem reassistir também depois. Esses vídeos salvos vão para o YouTube no link privado, só vocês têm acesso, tá? Não vai para quem quiser assistir. Certo? Então é isso. Beijos maravilhosos. Até.